Boa tarde, me chamo Christian Cruvinel França, sou estudante de Engenharia Mecatrônica na Universidade de Brasília e estarei apresentando meu trabalho de conclusão de curso, Detectando Deepfakes em Vídeos, uma abordagem utilizando redes neurais convolucionais residuais, um trabalho que eu desenvolvi em conjunto com meu orientador Flávio de Barros Vidal do SIC. Essa apresentação está estruturada em 6 partes: introdução, onde existe uma pequena contextualização do problema e os objetivos a serem atingidos pelo trabalho. 2, fundamentos teóricos e trabalhos relacionados, com alguns fundamentos a respeito de aprendizado profundo e trabalhos relacionados na área de deepfakes. Metodologia, teremos a apresentação das tecnologias utilizadas, metodologia a respeito da base de dados gerada, estratégia de treinamento e escolha da arquitetura e os métodos de avaliação dos resultados. Na parte 4, resultados, teremos a apresentação do rádio de treinamento, os resultados para a base de dados gerada, hiperparâmetros utilizados no treinamento, parte de treinamento e validação do modelo, etapa final de teste do modelo e etapa de testes por vídeo do modelo, apresentando por fim resultados para o tempo de inferência e uma solução end-to-end. Na parte 5, a conclusão, com um breve resumo do trabalho e perspectivas futuras, e a parte 6 é a bibliografia. Na introdução, temos então que a internet trouxe uma revolução na forma de propagação de informação. Com ela, naturalmente, veio também a facilidade na propagação de desinformação. Uma técnica que atualmente está na liderança das desinformações baseadas em vídeos são chamados deepfakes, que são caracterizados como vídeos onde o indivíduo tem seu rosto trocado necessariamente por algum algoritmo de inteligência artificial. Em julho de 2019, um usuário da rede social Instagram publicou um vídeo do atual CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, comentando sobre como ele manipula bilhões de dados roubados. O vídeo, na verdade, se tratava de um deepfake, fruto dos esforços de Bill Posters e Daniel Howard, 2 artistas, em conjunto com uma agência de publicidade chamada Kenny. Vários elementos foram utilizados de forma a dar mais credibilidade ao vídeo, como a utilização da logo da CBS, grande canal de TV norte-americana. Desde o início, os autores deixaram claro que se tratava de um deepfake, porém, mesmo assim, o vídeo teve bastante repercussão na época e repercussão negativa. Por que esse interesse em rostos? As imagens possuem um poder de persuasão mais forte do que o texto e as pessoas têm defesas comparativamente fracas contra enganos visuais dessa natureza. Rostos desempenham um papel central na comunicação humana, uma vez que uma feição de uma pessoa pode enfatizar uma mensagem ou até transmitir por si só uma mensagem. O processo de criação de deepfakes é capaz de gerar substituições extremamente realistas, o que se torna um problema quando houver uma figura pública, uma figura política, uma figura pública ou uma celebridade com alta influência. A reconstrução e rastreamento de faces humanas é um campo bem examinado da visão computacional. Deepfakes naturalmente necessitam de elevada carga computacional para serem produzidos. Porém, sites como Kaggle ou mesmo a plataforma online da Google, denominada Google Colab, oferecem acesso a GPUs e TPUs, hardware especializados para processamento paralelo que aceleram o treinamento de modelos de aprendizado profundo e oferecem eles por tempo limitado, porém totalmente grátis. Aliado a isso, encontramos hoje tutoriais completos e ferramentas que abstraem a maior parte do conhecimento específico necessário para a produção de deepfakes na internet, como é o caso do Deepface Lab. Evidências atuais sugerem que a perspectiva de produção em massa e difusão de deepfakes por atores maliciosos pode representar o desafio mais sério até agora de autenticidade do discurso político online. Com isso se fazem os objetivos desse trabalho. Em geral, elaborar uma solução utilizando redes neurais convolucionais residuais para detecção de deepfakes a partir de imagens contidas em vídeos. Os objetivos específicos então são definir uma base de dados ampla e representativa suficiente para o treinamento da rede, a escolha da arquitetura de rede neural convolucional a ser utilizada para detectar deepfakes em vídeos, realizar da melhor forma possível o ajuste do modelo de treinamento e dos hiperparâmetros a serem utilizados durante o treinamento, realizar análise dos resultados obtidos utilizando diversas métricas de desempenho para um classificador binário e, por fim, verificar a viabilidade da rede neural convolucional treinada como ferramenta no combate a deepfakes utilizando os resultados obtidos anteriormente. Com isso, entramos nos fundamentos teóricos e trabalhos relacionados. O aprendizado profundo possui seus alicerces no campo da inteligência artificial e o desafio desse campo está na solução de problemas que, em sua essência, são fáceis para seres humanos realizarem, porém difíceis de serem descritos formalmente. Várias soluções foram propostas ao longo dos anos, porém a de maior sucesso hoje é a de aprendizado profundo, que é o campo que envolve permitir computadores aprenderem a resolver problemas através de experiências. Esse ponto é importante porque agora retiramos a necessidade de operador humano de escrever formalmente uma tarefa. Entender o mundo em termos de uma hierarquia de conceitos, onde cada conceito é definido pela sua relação com conceitos mais simples. Se uma estrutura fosse construída de forma a mostrar como cada um desses conceitos se encadeia uns com os outros, essa estrutura seria profunda, com muitas camadas. Por isso, tem seu nome aprendizado profundo ou aprendizado de máquina profundo. Aqui temos um diagrama de Venn, mostrando como o aprendizado profundo, Deep Learning, consiste em apenas uma das várias abordagens que se tem disponível para inteligência artificial. Deep Learning está dentro de uma categoria que é aprendizado de representação. A arquitetura utilizada no trabalho é uma rede neural convolucional residual, que é a combinação de uma arquitetura de rede neural convolucional com a inserção de uma conexão residual. Redes neurais convolucionais hoje são muito famosas no campo da visão computacional, pois preservam as informações de posicionamento e de translação de objetos em uma imagem, aplicando a operação de convolução discreta utilizando kernels. A conexão residual é uma etapa em que a entrada de um bloco convolucional é propagada diretamente para a saída desse bloco convolucional, tornando então esse bloco um bloco residual.
residual. Essa técnica se mostrou extremamente eficiente para amenizar o problema da dissipação do gradiente, onde números menores que 1 multiplicados sucessivamente pela regra da cadeia acabam se tornando muito pequenos para ter um grande impacto no treinamento do modelo. Com isso, temos então um melhor treinamento de arquiteturas mais profundas. Os kernels de redes neurais convolucionais representam matrizes que atuam como filtros que detectam formatos e características de imagens. Os resultados gerados pela aplicação desses kernels se chamam mapa de features. Em camadas mais iniciais de redes convolucionais, essas camadas acabam se especializando em detectar padrões mais primitivos, como arestas, cantos e bordas simples. Conforme adentramos dentro das redes, as camadas convolucionais começam a ficar mais específicas. Neste caso, temos a detecção de múltiplas bordas, padrões de cantos mais complexos e padrões circulares múltiplos. Em camadas ainda mais profundas, neste exemplo, na camada 4, já temos a detecção de padrões bem complexos, com essa camada conseguindo detectar padrões que representam rostos de cachorros, pernas de animais e padrões espirais mais complexos. Aqui então são apresentadas duas arquiteturas de rede, uma rede neural convolucional padrão e a sua contraparte com a inserção de uma conexão residual. Observa-se que a entrada de um bloco convolucional, agora se tornando bloco residual, recebe a entrada padrão e ela é propagada diretamente para a saída desse mesmo bloco. E isso é aplicado de forma sucessiva ao longo da arquitetura da rede. Aqui estão apresentadas apenas as camadas mais iniciais e não todas as 34 camadas da rede. Bom, o importante conceito de aprendizado profundo é a ideia de sobreajuste, overfitting, e subajuste, underfit, pois em aprendizado de máquina profundo, existe a necessidade do algoritmo obter boa performance em um conjunto de dados novo, não visto ainda, e não apenas naquele em que o modelo foi treinado. Deseja-se que o modelo tenha grande capacidade, então, de generalização. Isso significa que o erro de treinamento deve ser baixo e que o erro de teste e erro de generalização também deve ser baixo. Com isso, a melhor prática utilizada hoje no campo é a separação do conjunto em dados de treinamento e validação. O modelo é treinado no conjunto de treinamento e sua generalização é verificada no conjunto ainda não visto de validação. Pode-se optar por obter uma separação final para teste após o modelo final for gerado, o que foi optado neste trabalho. Então aqui temos os exemplos de underfitting, sobreajuste, overfitting, sobreajuste, o que seria um ideal ajuste. Em underfitting, o modelo não tem capacidade de se adequar à real distribuição dos dados. Overfitting, o modelo se adequa muito bem aos pontos azuis, que são os pontos de treinamento, porém falha em obter a real distribuição dos dados. E aqui temos o que seria um modelo ideal, que se adequa muito bem à real distribuição dos dados, mesmo com a presença de ruídos. A criação de deepfakes hoje se dá principalmente por meio de duas arquiteturas, uma rede adversária generativa ou um autoencoder, uma GAN, que é a rede adversária generativa, é composta por duas arquiteturas, uma rede discriminatória e uma rede geradora. A rede geradora tem o papel de gerar imagens cada vez mais realistas e a rede discriminatória é acertar quais imagens foram geradas pela rede geradora. Esse processo de treinamento acaba por produzir uma rede geradora com uma capacidade de gerar imagens extremamente realistas, como é o caso dessa moça da direita, que na verdade não existe, é uma imagem produzida por uma GAN. Um autoencoder é uma arquitetura de duas etapas, composta por um encoder e um decoder, e o encoder tem o papel de transformar uma entrada de alta dimensão em um código latente de baixa dimensão. O decoder executa uma reconstrução da entrada com esse código latente. Em trabalhos relacionados, temos que as técnicas abordadas em 69 exploram artefatos visuais simples, como inconsistência entre os olhos, falta de reflexões luminosas e geometrias incorretas nos rostos gerados para detectar os rostos forjados. Em 70, demonstra-se que deepfakes apresentam inconsistências na pose da cabeça gerada e isso pode ser explorado na detecção. A abordagem 71 demonstra que deepfakes violam certas correlações que caracterizam o padrão de fala de um indivíduo. Isso pode ser explorado para sua detecção uma vez modeladas as informações de um indivíduo. Em abordagens mais no campo do aprendizado profundo, a abordagem 72 explora o uso de duas redes convolucionais simples para a detecção de deepfakes, obtendo ótimos resultados nos testes. Em 73, uma rede neural convolucional é combinada com uma estrutura recorrente, capaz de tirar proveito do fator temporal dos vídeos de forma a aumentar a eficácia da detecção. Em 75, o mecanismo de atenção, originalmente utilizado no campo de processamento de linguagem natural, é explorado em redes convolucionais e é provada uma melhora dos algoritmos no reconhecimento de deepfakes. Outra importante parte em trabalhos de deepfakes é a produção de conjuntos de dados que sejam amplos e representativos suficientes para que novas técnicas e modelos de aprendizado profundo supervisionados possam ser introduzidos ou melhorados continuamente. A divisão desse gráfico aqui está em 3 gerações, onde cada geração apresenta mais quantidade de exemplos de vídeos de deepfakes e vídeos reais em comparação. Por exemplo, é o DefTimit, o conjunto de dados DefTimit, com aproximadamente 1000 vídeos.
temos conjuntos de dados mais famosos a partir da segunda geração, como o Face Forensics Plus e o CelebDF, com esse tendo aproximadamente 10 mil vídeos, e o maior conjunto de dados hoje disponível, que é o Deepfake Detection Challenge, com mais de 100 mil vídeos disponíveis. Entrando agora na parte de metodologia do trabalho. As tecnologias utilizadas. Temos toda a parte de programação foi realizada utilizando a linguagem Python, e em conjunto à linguagem Python foram utilizadas bibliotecas propriamente feitas para lidar com aprendizado de máquina e aprendizado de máquina profundo, tais como PyTorch, Scikit-learn e FastAI. FastAI é uma biblioteca construída em cima do PyTorch e estende algumas funcionalidades úteis da biblioteca. Base de dados. Métodos que utilizam aprendizado de máquina profunda geralmente precisam de grandes volumes de dados para a produção de modelos que apresentam resultados significativos. Optou-se então por escolher a maior base de dados de deepfakes disponível até o momento do trabalho, que é o Deepfake Detection Challenge. Contando com mais de 100 mil vídeos, exatamente 118.145 vídeos, com 3.426 autores pagos. Ocupa em memória 470 GB, todo o conjunto de dados. Ele constitui de vídeos de aproximadamente 10 segundos, com uma taxa de atualização de aproximadamente 30 quadros por segundo. Ele tornou-se disponível publicamente em dezembro de 2019 como uma competição através da plataforma Kaggle. Hoje é o maior conjunto de dados de deepfakes produzidos até o momento. Os deepfakes foram criados utilizando diversas técnicas para a criação, como GANs, autoencoders, falados anteriormente, e alguns métodos de não aprendizado, ou seja, métodos que não são do campo do aprendizado profundo. Constitui de 50 diretórios, contendo aproximadamente 2 mil vídeos, cada um entre reais e falsos. O nome dos diretórios segue esse padrão abaixo, DFDC, _tree_part, com um N. Esse N representa o inteiro de 0 a 49, totalizando 50 diretórios. Cada um dos diretórios possui um arquivo de nome metadata.json, onde estão descritas as classes de cada vídeo dentro daquele diretório e o nome do vídeo original de que se originou cada deepfake. Esse é um exemplo aqui, a imagem à direita, essa coluna é o nome do vídeo, label é a classe do vídeo, original é o vídeo original caso o vídeo seja um deepfake, e essa parte de split é a partição para treinamento ou validação. O conjunto de dados original apresenta todas essas colunas como treinamento e cabe ao operador alterar a coluna e fazer as partições como achar mais interessante. A base de dados contém vídeos, porém os modelos de redes neurais convolucionais residuais disponíveis no PyTorch trabalham com imagens, não com vídeos. Com isso faz necessário uma solução para extração das imagens dos vídeos, mais especificamente dos rostos dos indivíduos presentes nos vídeos, uma vez que os deepfakes alteram diretamente o rosto dos indivíduos. Essa solução se fez possível utilizando uma implementação já existente no PyTorch de uma rede convolucional multitarefas em cascata, também conhecida como uma MTCNN. Uma MTCNN é uma rede neural convolucional de 3 estágios concebida para detecção de rostos humanos em uma imagem. Inicialmente, no primeiro estágio, uma rede de proposta rápida, PNET, propõe janelas candidatas para a localização do rosto. No segundo estágio, as janelas são refinadas através de uma rede de refinamento RNet. E, por fim, a rede de saída, ou NET, produz as caixas delimitadoras finais, indicando a atual localização do rosto, e a posição dos marcadores faciais, que são esses pequenos pontos aqui. Neste trabalho, esses marcadores não foram utilizados. Para a separação dos conjuntos de dados em treinamento e teste, os arquivos metadata.json de todos os diretórios do conjunto de dados Deepfake Detection Challenge foram percorridos de forma que 20% dos vídeos com a classe fake e 20% dos vídeos com a classe real nos presentes recebesse a partição teste no lugar de treino. Então aqui estamos realizando a divisão entre treinamento e teste, onde 80% do conjunto total é destinado para treinamento e 20% é destinado para teste. A extração de faces então foi realizada conforme o diagrama dessa figura ao lado. Percorrendo todos os diretórios e percorrendo cada vídeo dentro de um diretório, o vídeo era carregado em memória, mostrava-se os quadros do vídeo de 30 em 30 quadros, de aproximadamente 1 em 1 segundo, então aplicava-se a MTCNN em cima desse quadro. O rosto era então extraído e verificava-se a que classe o vídeo original pertencia utilizando o arquivo do diretório metadata.json. Com isso, perguntava-se então de que classe ele pertencia e perguntava-se então de que partição ele pertencia, utilizando aquelas colunas do arquivo. Com isso, conseguíamos direcionar a imagem extraída para o respectivo diretório correto dela. O diretório seguia o seguinte padrão: Kaggle Face Dataset /split, onde split é o nome, train ou test, que é a partição de treinamento ou teste, label, que representa a classe, que é a imagem, o vídeo original do qual a imagem surgiu, fake ou real, folder é o nome do diretório do vídeo, esse daqui já constitui o nome final do arquivo, folder é o nome do diretório original onde o vídeo estava, label é o nome do vídeo do qual o rosto foi originado, e índice é o índice da face extraída. Como os vídeos normalmente têm 10 segundos, aproximadamente 10 faces extraídas, o índice vai de 1 até 10. A arquitetura escolhida para a realização do trabalho foi a ResNet 18 pré-treinada, um modelo de rede neural convolucional residual de 18 camadas, onde 17 são convolucionais e uma última é densa para classificação. As saídas são 1000 valores numéricos que representam as probabilidades de uma imagem pertencer às classes originais da ImageNet. As ResNet são uma família de modelos de redes neurais convolucionais residuais e a de 18 camadas, a escolhida para o trabalho, é a mais simples delas, é a de mais baixa capacidade. Isso foi feito dessa forma, pois levou em conta a boa prática de se escolher modelos menores e mais simples como estratégia de regularização a fim de evitar sobreajuste.
ajustes. E também levou em conta o rádio computacional disponível no momento da realização do trabalho, uma vez que treinar redes maiores e mais complexas tem um peso computacional maior. Utilizando a biblioteca FastAI, tem-se que a classe a qual uma imagem específica pertence é dada pelo diretório ao qual ela se encontra. O FastAI sabe corretamente que imagens no diretório real pertencem à classe real, e o equivalente vale para classes fake. O mesmo diretório também, o mesmo padrão também vale para as partições de treinamento e teste. O FastAI sabe que o conjunto de imagens dentro de um diretório chamado train é para treinamento e o conjunto de imagens no diretório test é para testes. Para uma inspeção mais apurada a respeito da generalização do modelo, foi utilizada a técnica de validação cruzada. O conjunto de treinamento obtido anteriormente, apenas o conjunto de treinamentos, 80% do conjunto total, foi separado em 5 partições, onde cada etapa, uma partição é separada para validação e o resto utilizado no treinamento, como é mostrado aqui. Na etapa seguinte, após o treinamento completo, inicia-se um novo modelo, nulo, sem nenhuma informação, e treina-se então a partição de validação é alterada para uma que ainda não foi utilizada para validação e treina o modelo no conjunto nas partições restantes, e esse processo se repete até que todas as partições tenham passado pela validação apenas uma única vez. Isso é uma forma mais eficiente de atestar a generalização do modelo, uma vez que uma simples separação de aleatório, 80% treinamento, 20% do teste, pode acarretar que esses 20% aleatórios sejam particularmente mais fáceis ou mais difíceis de serem julgados. Então, assim, conseguimos diminuir bastante o viés dessa nossa classificação. As imagens, antes de serem carregadas, foram redimensionadas para um tamanho específico e recortadas na região central. Caso a imagem fosse para treinamento, como é o caso, o recorte ocorria aleatoriamente. E caso a imagem fosse para validação ou teste, o recorte ocorria sempre na região central, certo? Isso daqui é uma técnica para aumentar o conjunto de dados, também é uma técnica como regularização, onde recortar a imagem em áreas aleatórias funciona como se existisse uma nova imagem no meu conjunto de dados, o que melhora o treinamento do meu modelo. Essas imagens, então, são transformadas em tensores estruturais otimizadas para rodar em computações de placas gráficas, foram transformadas em tensores de valores de 0 a 1 e agrupadas no lote a ser enviado para a rede. O lote é o conjunto de imagens que eu mando diretamente para a minha rede durante uma única iteração. Essa computação é feita de forma paralela, por isso placas de vídeo funcionam muito bem para realizar esse tipo de computação. O lote era eventualmente normalizado sob as condições originais da ImageNet. O treinamento ocorreu utilizando a política da taxa de aprendizado de um ciclo em um fenômeno conhecido como superconvergência. Inicialmente encontrou-se visualmente uma taxa de aprendizado máxima, alpha-mass, através do método do teste de faixa da taxa de aprendizado. Esse teste ele plota a taxa de aprendizado versus o custo que está gerando no meu modelo e observa-se que tem uma região onde ocorre um declive maior. Então, selecionamos a nossa taxa de aprendizado máxima nessa região. A taxa de aprendizado durante o treinamento foi então variada de um valor inicial alfa máximo dividido por 25 até o valor alfa máximo e, por fim, reduzida até o valor mínimo alfa máximo dividido por 1000. Essa transição foi utilizada feita uma função cosseno, certo? Onde aqui estaria o meu alfa máximo dividido por 25, aqui o meu alfa máximo, e aqui no final teríamos o alfa máximo dividido por 1000. Bom, a política da taxa de aprendizado de um ciclo favorece a utilização de valores altos para a taxa de aprendizado em conjunto com valores altos para o tamanho de lote. Isso também é demonstrado no estudo de Leslie N. Smith. Logo, o tamanho de lote utilizado foi o maior possível de se armazenar na memória de vídeo da GPU utilizada durante o trabalho. Por ser eficaz em diversas tarefas no campo de visão computacional, sua rápida velocidade de convergência, o algoritmo de otimização utilizado foi o Adam. Todo o processo de treinamento ocorreu em meia precisão, ou seja, 16 bits de precisão e não 32. Isso aumenta a disponibilidade de memória RAM e memória de vídeo para utilizar durante o treinamento. A função de custo utilizada foi a entropia cruzada ponderada. Entropia cruzada é uma função clássica utilizada na classificação de imagens, que é o caso, imagens falsas e imagens reais, e ponderada porque temos imagens que estão em maior conjunto no meu conjunto de dados. É um conjunto de dados desbalanceado. Então, nós penalizamos a rede por errar exemplos mais raros. A rede ResNet 18 teve sua última camada densa com 1000 valores de saída removida e substituída por uma nova camada densa com valores aleatórios iniciados de uma distribuição normal, de forma que apresentasse apenas 2 valores de saída, que representam as probabilidades para a classe ser real ou a classe ser falsa. Essa técnica é conhecida popularmente como transferência de aprendizado. Ela nos permite tirar vantagem das camadas convolucionais já otimizadas para o conjunto original da ImageNet. Como as camadas convolucionais tendem a capturar padrões mais genéricos nas camadas mais iniciais, utilizá-las já treinadas permite garantir uma convergência mais rápida do modelo no treinamento mesmo em outros tipos de tarefa. A rede foi treinada congelada, ou seja, durante as camadas convolucionais não são treinadas na primeira etapa e apenas a última camada adicionada para que a rede entre em sintonia e depois
pois ela é treinada por um certo número de épocas com ela descongelada, onde toda a rede é treinada. Foi inserida uma chamada para acompanhar o valor do coeficiente de correlação de matches, uma métrica para classificador binário, e interromper o treinamento caso o valor não melhorasse em 2 épocas. Bom, as métricas utilizadas foram o valor da entropia cruzada, o custo, esse queremos minimizar, a acurácia, queremos maximizar, coeficiente de correlação de matches, que é ótimo para tratar conjuntos de dados que estão desbalanceados, tendo o melhor valor possível 1, valor randômico 0 e o pior valor possível -1. A matriz de confusão, curva característica de operação do receptor, também conhecida como curva ROC, área sobre a curva ROC, um número que representa essa curva, e a função estimativa de densidade para as probabilidades geradas pelo modelo. As métricas foram inicialmente aplicadas para os resultados decorrentes da validação cruzada de forma que fossem obtidas a média do desvio padrão delas. E as métricas então aplicadas para o modelo foram então aplicadas para o modelo treinado no conjunto de treinamento completo, utilizando os rostos no diretório teste. Bom, a proposta inicial do modelo é a classificação de vídeos, então uma etapa final se faz necessária, onde as mesmas classificações realizadas para o diretório teste são agrupadas por vídeo original. Então o MTCNN extrai os rostos de um vídeo original, cada rosto individualmente passa pelo classificador treinado, gerando o resultado para cada rosto, a classificação para cada rosto. Essas classificações são contabilizadas e agrupadas. Se a quantidade de rostos falsos for maior que ρ vezes a quantidade de rostos reais, receber a classe falso vídeo, se não, receber a classe real. Esse ρ é um parâmetro de liberdade, ele diz respeito que estamos permitindo que mais imagens falsas sejam classificadas e ainda assim tem a possibilidade de classificar o meu vídeo como real. A última etapa em relação à avaliação dos resultados está na medição do tempo de inferência de uma simples solução end-to-end. End-to-end significa uma solução completa onde entra um vídeo e sai uma predição. E foi utilizada os resultados para esse tempo de inferência para processar um único vídeo de 10 segundos. Essa medição é útil para validar o modelo do ponto de vista mais prático, caso seja utilizado no dia a dia como ferramenta de combate a deepfakes. E essa avaliação foi feita na CPU, uma vez que é um componente nativo de todos os computadores, e para uma aferição sequencial não apresenta grandes vantagens em relação ao uso de uma GPU. Entrando então no tópico de resultados. O hardware de treinamento utilizado apresentava o sistema operacional Windows 10, placa de vídeo GeForce RTX 270 com 8 GB de memória de vídeo, memória RAM 2 pentes HyperX Fury de 8 GB cada um, processador Intel Core i7 nona geração 9700K e 3 unidades de armazenamento Kingston A400 SSD 480 GB cada um. A tabela a seguir, quanto à quantidade de imagens, apresenta a quantidade de imagens gerada pelo método de extração da MTCNN para os 2 diretórios definidos, train e teste. Observa-se então que pela quantidade de imagens temos mais de 1 milhão de imagens extraídas e pelo percentual obtido de cada uma, observamos que temos bem menos imagens reais que imagens falsas, ou seja, nosso conjunto de dados apresenta bem mais deepfakes do que rostos reais. Observa-se também pelas imagens ao lado, que são alguns exemplos extraídos pela MTCNN, que ela não aparenta ter tido problemas em identificar e extrair os rostos dos conjuntos de vídeos. Agora, a tabela abaixo apresenta a quantidade de imagens geradas para cada uma das classes em cada uma das partições da validação cruzada. Então, observa-se que a quantidade de imagens e as proporções relativas de cada classe se mantêm constantes em todas as partições. Isso foi obtido uma vez que a divisão foi feita de forma estratificada, preservando a proporção das classes entre todas as 5 partições da validação cruzada. As imagens foram recortadas para as dimensões de 224 por 224 pixels, de forma a manter o tamanho original das imagens que foram utilizadas no treinamento original da rede ResNet 18, que pertencia ao conjunto de imagens ImageNet. Isso é considerado uma boa prática para manter a performance das camadas convolucionais otimizadas para este tamanho. Como mencionado também, as imagens foram convertidas para tensores e foram normalizadas por lote, utilizando os valores abaixo para os 3 canais RGB das imagens. Esses valores também pertencem ao conjunto de dados ImageNet. Os valores para os hiperparâmetros utilizados durante o treinamento estão apresentados então na tabela a seguir. O modelo foi treinado por uma época congelado, por um máximo de 10 épocas descongelado, a taxa de aprendizado máxima escolhida foi 0.01, o tamanho do lote e a quantidade de imagens enviadas ao modelo durante uma única iteração, o máximo que a placa aguentava, que era 352 imagens, o peso da classe fake na entropia cruzada 1 e o peso da classe real na entropia cruzada 2.7581, que é a proporção a mais de rostos falsos dividido por raiz de 3. Esse é um valor empírico e demonstrou mais estabilidade no processo de treinamento. E quanto à política de um ciclo, estes foram os valores obtidos para o início, o máximo e o mínimo. A taxa de aprendizado foi mantida em 0.01 para todos os casos, pois o resultado para o teste de faixa da taxa de aprendizado apresentou maior queda do custo na mesma região em todos os casos, até para a etapa de treinamento final, como aponta a figura aos lados, para as 5 partições da validação cruzada e para o conjunto completo. Observa-se que 0.01 é um valor que está presente em todos os casos.
Temos então os resultados para a primeira partição da validação cruzada. A imagem do centro apresenta o processo de treinamento do modelo. A imagem da esquerda apresenta as matrizes de confusão absoluta e normalizada geradas no processo de validação do modelo. A imagem à direita apresenta os rostos que geraram a maior confusão no modelo, isto é, que o modelo classificou com elevada confiança como uma classe, todavia a imagem pertencia à classe oposta. Observa-se que o tempo de treinamento por época na validação cruzada se mantém em torno de 50 minutos. Observa-se também que as métricas de custo caem com o tempo, o que é o ótimo, o que é o esperado, e as métricas de acurácia, coeficiente de correlação de Matthews e área sobre a curva ROC aumentam com o tempo, indicando que o modelo está de fato aprendendo. Observando a matriz de confusão, tem-se que 97,9% dos rostos falsos e 90,50% dos rostos reais no conjunto de validação foram preditos corretamente. O valor relativamente pior de acertos para a classe real indica ou que a baixa presença de rostos reais no conjunto de dados impactou na capacidade de aprendizado do modelo, ou os rostos reais apresentam complexidades maiores que os rostos falsos para serem identificados. Observa-se que os rostos que geraram maior confusão para o modelo são rostos reais preditos como falsos. Isso indica que o modelo tem uma tendência mais natural a classificar imagens como falsas. Temos então os resultados para as curvas ROC obtidas para o processo de validação cruzada através das imagens abaixo. Observa-se nas curvas ROC a concentração na região superior esquerda, em todos os casos. Isso indica que o modelo está apresentando boa separabilidade entre as classes, todavia isso não indica que o modelo está confiante em suas predições. Temos então a tabela de média e desvio padrão das principais métricas monitoradas durante a validação cruzada. Pelos valores de média, observa-se a presença de métrica de valores relativamente bons, como a acurácia em 96,49%, o coeficiente de correlação de Matthews em 0,8782 e assim por diante. Observando também que o desvio padrão se encontra relativamente baixo em todos os casos, podemos concluir que as partições geradas pela validação cruzada são representativas no conjunto de dados original, não apresentando muita variância entre as diferentes partições. Temos então os resultados para o treinamento na etapa final, utilizando todo o conjunto de treinamento, testando no conjunto de testes. A matriz de confusão indica que 97,58% dos rostos falsos foram preditos corretamente e 87,89% dos rostos reais foram preditos corretamente. Observamos também a presença de um ruído nas imagens de maior confusão do modelo, a imagem de uma mão. Isso ocorreu devido a MTCNN, às vezes incorretamente, encontrar rostos humanos em regiões incorretas. A tabela abaixo apresenta os valores obtidos para a etapa de teste, seus respectivos valores esperados de acordo com a validação cruzada ao lado e a diferença apresentada em relação ao esperado e obtido. Observa-se uma degradação das métricas no conjunto de treinamento completo em relação aos resultados obtidos pela validação cruzada. Isso pode ser fruto de um viés presente no conjunto de testes, uma vez que o conjunto Deepfake Detection Challenge original apresentava também vozes trocadas e não apenas rostos. Alguns desses exemplos podem ter caído no diretório em questão, produzindo um viés que alterou a capacidade preditiva do modelo. No entanto, os resultados permanecem encorajadores, com acurácia em torno de 95%, coeficiente de correlação de Matthews em torno de 0,85, taxa de verdadeiros positivos 97,58, taxa de verdadeiros negativos 87,89. Podemos então agora observar as curvas que apresentam a estimativa de densidade para as probabilidades geradas pelo modelo. Alta concentração em 1 indica que o modelo é muito confiante, geralmente nas imagens que estão sendo apresentadas para ele. Ampliando um pouco a dimensão de 0 até 1 no eixo de densidade, observamos que no caso de imagens reais, o modelo tende a classificar elas incorretamente com imagens falsas em uma grande parcela das vezes. Isso só ocorre no caso das imagens reais. Como foi descrito anteriormente também, uma etapa de validação por vídeo foi feita utilizando as imagens do conjunto de testes agrupados por vídeo do qual se originaram. Utilizando o RHO, o coeficiente de liberdade igual a 1, temos que 99,5% de todos os deepfakes são classificados corretamente e 92,9% dos vídeos reais são classificados corretamente. Variando o valor de RHO, podemos plotar a taxa de falsa rejeição versus a taxa de falsa aceitação a fim de tentar encontrar uma taxa de erro igual para ambas as métricas. Esse valor foi encontrado para RHO aproximadamente igual a 2,75, que produziu uma matriz de confusão que nos indica que 97,98% de todos os deepfakes foram corretamente classificados e 97,75% de todos os rostos reais foram classificados em uma situação em que desejamos uma taxa de erro igual. Finalmente, para um processo completo de end-to-end, onde um modelo carrega um vídeo em memória, extrai as faces com MTCNN, julga as faces com um classificador treinado e finalmente obtém um resultado de saída para 10 vídeos, um tempo de inferência média por vídeo de 2,8 segundos, o que dá mais ou menos 287 milissegundos de tempo de inferência por face. Isso então classifica uma solução extremamente viável end-to-end, que é rápida e está, neste caso, rodando em uma CPU.
Chegamos então à etapa de conclusão. Este trabalho explorou a detecção de deepfakes utilizando redes neurais convolucionais residuais. A base de dados utilizada se mostrou bastante ampla e representativa para a tarefa de detecção de deepfakes, como foi visto pela validação cruzada. O processo de extração de face se mostrou consistente na maior porção dos vídeos, apresentando poucos ruídos, que parecem não ter impactado significativamente na qualidade do treinamento da rede utilizada. A escolha do modelo de rede neural convolucional residual se mostrou eficiente para a tarefa proposta e considerou o uso de boas práticas no campo do aprendizado de máquina profunda. O processo de treinamento utilizado em conjunto com o modelo escolhido produziu resultados encorajadores para a tarefa de detecção de deepfakes. Em conjunto de imagens de rostos falsos e rostos reais, a rede apresentou uma acurácia de 95,85%, acertando 97,58% dos rostos falsos e 87,89% dos rostos reais. Quando as predições foram utilizadas no contexto de vídeos, obteve-se 99,5% de acerto dos deepfakes e 92,90% dos vídeos reais. Alterando o valor do coeficiente de liberdade para 2,75, foi demonstrado que o modelo é capaz de atingir uma taxa de erro igual, com ambos os vídeos sendo classificados corretamente com mais de 97% de acerto. Demonstrou-se que uma simples solução end-to-end apresenta tempos de inferência relativamente baixos, que, aliados às métricas obtidas, torna a solução de detecção de deepfakes utilizando redes neurais convolucionais residuais uma solução completamente viável de ser utilizada na forma proposta. Perspectivas futuras. Então, o processo realizado neste trabalho é apenas uma de muitas abordagens disponíveis de serem feitas. Existem diversas possíveis melhorias e modificações a serem feitas. Não houve uma exploração muito significativa dos hiperparâmetros disponíveis, uma vez que os recursos computacionais disponíveis eram limitados. A otimização de hiperparâmetros é um campo de estudo bem amplo e várias técnicas estão disponíveis para serem exploradas. O conjunto de dados produzido apresentou ruídos devido à inconsistência da MTCNN na extração dos rostos. Uma abordagem voltada à filtragem desses ruídos pode favorecer a convergência deste e de diferentes modelos no processo de treinamento. O algoritmo de deepfakes, em alguns casos, assim como a MTCNN, apresentava irregularidades, deixando de substituir o rosto do indivíduo em alguns quadros específicos do vídeo. Isso se expressa também na forma de ruídos, rostos reais com classificação atribuída como fake. Algumas abordagens de filtragem aqui também seriam bem aproveitadas pelo algoritmo. A rede neural convolucional residual utilizada trabalha com informações bidimensionais. Uma abordagem tridimensional poderia aproveitar o aspecto temporal presente em vídeos de forma a aprender os padrões de inconsistências que existem em deepfakes. Uma abordagem dessa forma também seria mais robusta a ruídos. Por fim, uma importante etapa não explorada neste trabalho foi a interpretabilidade da rede neural convolucional utilizada. Averiguar seus parâmetros e descobrir padrões e regiões nas imagens que intensificam ativações na rede pode ser um importante passo a se entender melhor o que se deve buscar para na tentativa de identificar deepfakes sem a utilização de algoritmos de aprendizado de máquina. E aqui a presença da bibliografia. Com isso, me deixo aberto a possíveis sugestões, opiniões, críticas e opiniões da banca. Muito obrigado.